A partir do versículo 3, o Senhor é o único Deus. A palavra de Deus diz aqui: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirás: eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu e feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e que expõe perante a mim. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós apresentamos aqui essa igreja, cada um que vai assistir essa live. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, toma o nosso coração, nossa mente. Toma o coração das crianças, toma a mente das crianças, toma o coração dos adultos. Que o nosso coração hoje esteja receptível, ensinável, maleável, aberto à Tua palavra, para mudarmos a nossa vida segundo os Teus propósitos, para cumprir no processo do Senhor em nossas vidas, para nós receber a promessa. Graça te damos nessa noite por sermos escolhidos para estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Graça te damos, ó Pai. Amém? Então nós precisamos aprender a reconhecer que nós precisamos desse Deus. Precisamos desse Deus. Aleluia. Nós precisamos desse Deus. Porque ele diz aqui na palavra dele: porque eu derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por que ele diz que derramarei água sobre o sedento? Ei, o bebedor está ali. Se você não tiver sede, você nunca vai lembrar que tem um bebedor ali, nem agradecer a Deus por ele. Nunca. Tem um bebedouro ali, mas você nunca agradeceu a Deus por aquele bebedouro. Porque se você não beber água aqui, você vai beber na tua casa. E ele falou que derramaria água sobre o sedento, aquele que quer água. Derramarei minha água sobre o sedento. Se você não tiver com sede, ele não vai derramar a água de bênção do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. As pessoas hoje fazem as coisas no automático, tem que ter sede. Tem que buscar água viva que vem do céu. E do nosso interior jorrará rios de água viva. Mas ele derramará essa água. Mas é sobre o sedento, ó. E aí, se você não tiver sede, você não vai valorizar a água. Se você não tiver sede, você não vai usar aquela água devidamente. Eu lembro de uma história que a pessoa me contou, verídica. A pessoa esteve comigo na comunidade terapêutica e ela disse, porque no prédio você paga o condomínio, então você paga água e luz, todo mundo junto. O gás, a água, a luz, vem tudo no mesmo pacote. Você paga tudo junto. Então mesmo se eu gastar muito e o outro gastar pouco, mas é dividido entre os moradores. O que ele fazia? Ele deixava a noite toda, a esposa que me contou,
a torneira da casa dele ligada. A noite toda. Deixava a torneira da casa dele ligada. Então ele nunca valorizou a água que Deus deu. Nunca. Então aquilo que você não valoriza para Deus não é nada. Se você não valoriza a presença de Deus, se você não valoriza aquilo que Deus tem para você, se você não é sedento de ser cheio do Espírito Santo, Ele não vai derramar sobre você. A gente tem que ser sedento. Aqui Isaías diz que ele profetizou, que Deus mandou ele profetizar. Ei, brotarão como a erva, como o salgueiro, as correntes das águas. Então nós não estamos sedentos. Nós não estamos sedentos. Nós viemos por aqui, para o altar louvar, porque sabemos. Porque nós estamos, não, a minha voz é boa. Aí eu vou na igreja porque hoje eu estou precisando disso. Não, Deus já me deu isso, eu não preciso mais. Não tem sede de Deus. Fome e sede de justiça serão saciados. Mas fome e sede de Deus, da justiça de Deus. E a justiça de Deus o que é? Você colhe o que você planta. Você tem sede disso? De colher o que você está plantando? Você está plantando o perdão, o amor, a misericórdia, a compaixão? Ou você está plantando o egoísmo, a avareza, o rancor? O que você está plantando? Sedento. E ele vai derramar rios de água. Porque ele é o Deus e é soberano. E ele está acima de nós. E ele pode todas as coisas. Porque ele é Deus e ele pode fazer. E ele diz também em Isaías 55:1. A todos vós, os que têm de sede, vinde a mim. E vós, os que não têm de dinheiro, vinde comprai, comei sim. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastarias o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por isso que a humanidade está toda deprimida, por isso que a humanidade está toda insaciável. Porque hoje as pessoas, o que menos preocupa é com pão. Eu sei, eu tenho assistido pessoas. Vocês não sabem quantas pessoas têm passado fome de comida, porque gastam dinheiro com aquilo que não é pão. Isso é pecado. Por que não é pão? Aquilo que não é necessário para a sua vida. E hoje a pessoa gasta mais com o desnecessário do que com o necessário. Vinde comprar sem dinheiro. O que é esse comprar sem dinheiro? Que moeda é essa? A moeda da obediência. Aleluia! Essa é a moeda. Vinde comprar sem dinheiro. Não é comprar no cartão de crédito, não, que é com dinheiro. Porque depois você tem que pagar com juros e tudo. Você tem que pagar com juros. A pessoa não valoriza aquilo que Deus está dando. Eu vou contar para vocês o testemunho de antes de ontem e ontem. Glória a Deus. Pode dizer, bonita, que eu vou te contar. Glória a Jesus. A Ana Vitória, todo dia, ela grava o devocional comigo. Mas 2 dias ela achou que sabia. E eu não consegui postar o vídeo até de noite. Teve que mexer em muita coisa. Por quê? Ela não olhou se o vídeo tinha parado para encerrar o vídeo. Por quê? Porque ela achou que sabia. Ela não teve sede de aprender. Ela não teve vigilância na hora de vigiar. E a pessoa peca e acha que não está fazendo nada, que não está prejudicando ninguém.
um pecador, ele prejudica umas 40 pessoas ao seu redor. Uma pessoa no erro, ele prejudica 40 pessoas ao redor dele. No mínimo, se não é mais. Então a pessoa acha que já sabe. Ela não tem sede de aprender e de buscar a Deus. Ela não tem fome, sede de justiça para que Deus possa vir na vida dela e fazer cumprir o que é necessário. Ela não lembra do céu. Ela não lembra que Jesus pagou o preço na cruz. Ela não lembra que ela pode morrer agora e ir para o inferno, porque está tão intertido com as coisas do mundo. Não vigia. E a Bíblia manda nós vigiar, não manda nós distrair. E nós queremos atenção para nós. Nós não queremos buscar Deus. Nós não queremos consertar. Nós não queremos viver uma vida diferente. Nós não queremos melhorar em questão espiritual. Nós queremos melhorar o bolso. Nós queremos melhorar o visual. Nós queremos melhorar o bem-estar. As postagens. Nós queremos melhorar aquilo que os outros veem. Mas qual a sede que está dentro de você? É de trocar o carro? É de arrumar sua casa? É de trocar sua moto? É de comprar uma casa melhor? É comprar um carro melhor? E se você morrer? Porque a Bíblia conta uma história que Jesus falou com uma pessoa. Ele contou uma parábola que um homem era muito rico e se regalava. E aí foi prosear e galanteou que ele tinha tudo. Mas ele não tinha Jesus. Aí Deus mandou falar com ele: hoje mesmo pedirei a sua alma. E o que você vai fazer com isso tudo? Não vai levar nada. Não vai levar nada. Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Gente, a pessoa acha que eu estou errada, mas isso é a Bíblia que está falando. Aleluia. É eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Não há Deus além desse. Ele já estabeleceu os limites. Ele já colocou o marco. Ele sabe quantos dias nós vamos viver. Ele sabe quando o cabelo está na nossa cabeça. Hoje eu aconselhando uma pessoa, falei: não desespera, não fica ansiosa, vai adiantar? Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Aí a pessoa fica ansiosa. Hoje em dia isso é muito normal e natural. Eu quero trabalhar num monte de coisa. Eu quero trabalhar de dia e de noite, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero trocar isso, eu quero trocar aquilo. Mas será que está tendo fome e sede de Deus? Isso tudo não é proibido e nem é pecado. Mas trabalhar pela comida, não trabalhar pela comida que perece, mas por aquilo que subsiste pela vida eterna. Por isso a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então primeiro nós temos que ter entusiasmo em buscar o Senhor. Hoje em dia ninguém tem entusiasmo. Eu não vejo mais o entusiasmo da pessoa buscar o Espírito Santo. Eu não vejo entusiasmo, desejo de adorar o Senhor, de fazer uma vigília, de ir no monte, de estar pronto para adorar. Por que parou? Por que parou? Só quem estiver sedento vai derramar sobre ele rios de água viva. Só sobre o sedento. Somente sobre o sedento. Glória a Deus, santo é o Senhor. Tudo é para ti, ó Pai. Tua presença é real aqui, ó Pai. Aleluia. A gente clama ao Senhor quando a gente está doente, quando a gente está precisando de alguma coisa. Mas quando a gente não está precisando das coisas, a gente quer distrair. Por que vai distrair?
Por que hora que Deus dá não vai buscar o Senhor? Por que quando Deus dá não vai adorar o Senhor? Não vai tirar tempo para o Senhor? Você não tinha uma máquina, agora você tem. Por que o tempo de você lavar a roupa você não dedica ao Senhor? Por que você não dedica? Sua casa não tinha piso, agora tem. Por que o tempo de você limpar uma casa sem piso, que demora muito mais, você não dedica ao Senhor? Hoje a maioria das roupas não precisa passar. Por que o tempo de você passar roupa, você não dedica ao Senhor? Hoje você tem fogão a gás, uma pia dentro de casa, o tempo de você buscar água na fonte, o tempo de você fazer o sabão, o tempo de você lavar a roupa na mão, de você lavar a vazia na bacia, do tempo de você fazer essas coisas, você não tira um tempo para o Senhor. Nunca que você tem tempo para o Senhor. Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de buscar o Senhor, não tem fome e sede de Deus. Faz a hora extra para o patrão, porque o patrão pediu. Trabalha em 2 empregos, está precisando de dinheiro, mas cadê o tempo do Senhor? Cadê a fome e sede de justiça? Cadê? Hoje as casas estão muito mais fáceis de limpar. As coisas estão muito mais fáceis de fazer. E por que nós não temos tempo para Deus? Por que nós não temos fome e sede de Deus? Aleluia! Porque a ciência multiplica e o amor esfria. Por que está todo mundo frio? Por que está todo mundo achando que está injustiçado? Que está pouco? Que as coisas não estão bem? Por quê? Porque não tem amor. Não tem amor. Hoje é muito difícil a pessoa dividir e repartir aquilo que ele tem. Porque tudo que ele tem, ele quer ter mais. Ele não tem coragem. Quando ele tira uma roupa para doar, a roupa já está no ponto de jogar para lá. Ele não tem coragem de dividir a roupa dele, pegar a roupa e falar, eu preciso de tantas roupas. Daqui para lá eu vou doar. Porque está amarrado. Está amarrado dentro de si. Eu vejo gente que Deus podia dar muito mais, mas está amarrado, está apegado com os treinos lá do passado. A roupa que fulano me deu, o sapato que ciclano me deu, às vezes nem serve mais, não usa mais, está lá guardado. Por quê? Porque idolatra, porque foi a pessoa que deu. Por que Deus tem dado tudo e vocês não têm valorizado? Deus deu o ar para nós respirar. Deus deu a água para nós beber. Deus deu comida para nós comer. Vestes, casa, tudo do bom e do melhor. E por que nós estamos reclamando? Por que nós estamos murmurando? Por que nós estamos achando que a culpa é do outro? Por que não temos entusiasmo mais? Por que não pode sorrir mais? De vez em quando um acha que tá rindo é dele. Porque às vezes eu começo a rir. Rindo de coisas do passado. Minha família foi uma família de rir, de risada. De rir, de risada mesmo. Não é rir dos outros, não. É rir de nós mesmos. É rir com os outros. Hoje em dia ninguém ri. Tudo que os outros falam, fecha a cara. Acho que é bonito você fez. Um sorriso é muito mais bonito que uma cara fechada. Sabe por que não sorri? Porque não tem o Espírito Santo. A alegria de Deus tem que estar no nosso coração, não porque nós passamos, não por causa da circunstância, não por causa da dificuldade, mas a alegria vem do céu. Pela obediência. Qualquer coisa que acontece conosco, qualquer coisa que acontece conosco, nós ficamos frustrados. Qualquer coisa que fala conosco, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque nós não temos entusiasmo. Nós não estamos trabalhando para a comida que não perece. A comida que não perece é paz, alegria, contentamento, gozo, poder e força no Espírito Santo, que nós temos que buscar pela obediência e clamar para ser cheio do Espírito Santo. Ei, a breve e momentânea tribulação não se compara com a glória que é de vir.
Isso é para nós, gente. Isso é para cada um de nós. Isso é para nós nos dias de hoje. Não é para aquele tempo. A pessoa fala assim, nada, isso aí está escrito na Bíblia que era daquele tempo. Não. Foi escrito para nós. Ela é atual. Ela fala conosco. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que encontramos nossa regra de fé e prática. É na palavra de Deus que encontramos aquilo que precisamos. Amém? Aleluia. Na palavra de Deus diz em Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sois, pois, zeloso e arrepende. Aleluia. Olha que palavra é essa. Glória a Deus. Olha que fala essa palavra, minhas pernas tremem. Aleluia. Que a palavra é para mim e para cada um de nós que está aqui nessa noite. Não é para cada um que está ouvindo, que está assistindo essa live. Ei, arrepende, porque ele está aqui falando conosco para nós arrepender. Eita glória. Para nós ter fome, sede de justiça e arrepender. Gente, quando nós batizamos, os nossos pecados são cancelados. Fica só a consequência. Mas nós pedimos Jesus, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós pedimos Ele para escrever o nosso nome no livro da vida. Eu estava explicando isso. Porque eu falo para a pessoa vir no discipulado, porque o discipulado cada dia é diferente. Mas as pessoas não têm fome e sede de aprender de Deus. E eu estava explicando isso. Você fala com o Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, não é isso? O livro da vida vai escrever tudo o que você fizer a partir do momento que você aceitou Jesus. É o seu livro. Cada um vai ter um livro. E lá vai estar registrado as coisas boas e as coisas más. Por isso a palavra de Deus diz, quer seja bom, quer seja mal, vai ser revelado. Então vai estar escrito lá. Você aceitou o senhorio de Jesus, pediu que o nome seja escrito no livro da vida, não foi? Mas você sabe o que representa isso para a sua vida? Ei, e aonde que nós estiver, Ele está vendo tudo. E está registrando tudo. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E sabe tudo. Porque Ele sabe. Eu canso de falar, gente, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dEle. Agora pensa para vocês verem. Quantas árvores tem no mundo? Árvore. Quantas folhas caem por dia? E quando chega o outono, então... Ei, quando chega o outono, então cai tudo, o vento passa. E Ele sabe todas. E Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E Ele sabe quantos que vai cair, quantos vai ficar. O Ailton já caiu bastante. E não adianta, não tem como nascer. O povo vai fazer implante, faz isso, aquilo, mas não fica original. Porque cai aquele que ele quer e ele mantém o cabelo e aumenta daquele que ele quer. Não depende de nós, depende dele. Não há tratamento no mundo que impede a gente de morrer. Mas também a gente não morre se Deus não permitir. Nós temos que lembrar todo dia que nós temos que trabalhar para comida que não perece. Porque quando nós trabalhamos para comida que não perece, nós vamos ter todas as regalias. Porque nós vamos ter sensibilidade, nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter força física, espiritual, emocional. Eu fiz um esboço de todo tamanho ali, não pude ler. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque Deus fala conforme a necessidade do nosso coração, não é
a minha. Porque eu só escrevi os versículos aqui, só isso que deixou. Aleluia, Jesus. Eu tive que escrever aqui depois que eu estava dentro da igreja, porque ele não podia pegar o caderno que estava em cima da mesa. Aleluia, Jesus. Porque o que eu escrevi era para mim. E para nós tudo junto é de outro jeito. Glória a Deus. As pessoas não entendem que tudo é um processo. E tem que cumprir o propósito de Deus. Nós temos que valorizar as coisas de Deus. Que geração que desvaloriza as coisas de Deus. Eles cantam uma coisa, oram uma coisa, pregam uma coisa e vivem outra. Dentro. Porque não valoriza, não tem entusiasmo, não sabe agradecer. O chuveiro quentinho, sabonete cheiroso, o shampoo, a toalha macia. Ei, isso é todo dia que a gente tem que agradecer. Aleluia. Porque isso não é merecimento nosso, não. É por causa dele. Então aprenda a comprar vestes brancas. O que significa comprar essas vestes? Aleluia. Eita glória. O que significa isso? Ouro refinado. O que é o ouro refinado? É os créditos, gente. Já falei com vocês. Ouro refinado é o crédito com Deus. Roupas brancas é obediência, é obedecer para clarear a roupa. A obediência, buscando a santificação, é tipo o cloro que a gente põe lá na mancha lá e ele sai. É a obediência. Nós vamos enriquecer de virtudes para cobrir a nossa nudez, para que nós não podemos ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando você está num lugar fechado, você pode tirar a roupa, que ninguém vai te ver. Então essas vestes brancas vai cobrir a nossa nudez. Onde quer que nós estivermos, nós vamos estiver debaixo dessa veste. Colírio para os olhos, para nós ver e fugir do mal. Porque o príncipe desse mundo segue o entendimento. Então, quando nós compramos esse colírio sem dinheiro, que é pela obediência, nós vamos estar com os olhos em Deus. E nós não vamos ser enganados, porque o príncipe desse mundo não vai cegar nosso entendimento. Nós vamos ter entendimento para viver a palavra e morar no céu. A gente acha muita dificuldade, mas porque vocês não passou nada. Não passou nada. Não vai valorizar. Não vai valorizar. As mulheres estão aqui dentro. A maioria, se tiver uma ou duas, que precisou fazer cerca, que precisou trabalhar até de madrugada para comprar as roupas dos filhos, que precisou até de plantar horta com aquele barrigão, arrastando a bunda no chão. Tô ao vivo, não tem problema falar isso não. Eu creio que nenhuma de vocês precisou disso. Mas isso é bom para a gente ser forte. Porque coisas fáceis para as pessoas fracas. Coisas fáceis para as pessoas fracas. Coisas difíceis para as pessoas fortes. Mas hoje os pais não querem que os filhos sejam fortes. Porque quer dar tudo que o filho quer. E aí eles viram fracos. Aí eles não conseguem vencer as tentações. Eles não conseguem vencer o diabo. Eles não conseguem vencer eles mesmos. E acabam sendo fracos, fraquejando. E fraqueja toda a família. Geração fraca. Caçando adulo. Caçando mimimi. Nas igrejas, nas escolas. Professor não pode chamar a atenção de menino, que menino quer bater nela.
Eu tenho visto isso. As professoras, diretoras estão pedindo misericórdia de Deus. Me ligam das escolas pedindo oração para as escolas. Porque os pais não educam os filhos. Não tem sede, fome de justiça. Não é grata a Deus pelos filhos. Porque aqui diz, eu corrijo porque eu amo. Aleluia. Se você não corrige, se você não tira aquilo que está fazendo seu filho perecer, é porque você não o ama. E vai deixar o filho ir para o inferno. Não é meio termo, é radical. Sim, sim, não, não. Não pode, não pode, pode, pode. Ah, não, tadinho, hoje pode, amanhã não pode. Não existe isso para Deus. E nós negligenciamos. E nós temos que ser muito forte para a gente não ser enganado. Eu sei, eu tenho vivido dias difíceis. De assédio espiritual. Mas o que é isso, missionário? Assédio espiritual por pegar a verdade. Por falar a verdade. Por querer que a humanidade vai para o céu. Querer que a pessoa obedeça para ir para o céu e ter vida plena. E parar de sentir dor. E parar de ficar perturbado. E parar de dar trabalho. E parar de tudo. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Perseguida, confrontada, e tenho buscado o Senhor para me dar força, para me continuar incomodando aqueles que não querem obedecer, para que eles obedeçam e possam ser alcançados com salvação. Porque a salvação é para quem quer, não é para quem não quer. Eu tenho que ter entusiasmo, eu tenho que querer a salvação, eu tenho que buscar a salvação, é isso que está falando aqui. Compre de mim sem dinheiro. Eu quero ter meus olhos abertos espirituais para que eu não seja enganado. Eu quero ter vestes brancas que ninguém vê minha nudez, porque eu não vou ter mais problemas. Eu não vou ter mais problemas com os escândalos. Porque eu vou estar obedecendo. Eu vou estar com vestes brancas. Eu não vou estar nua. Porque eu não vou deixar brecha. É isso que nós precisamos. Comprar o ouro, que é o crédito no céu. Para a hora que nós estamos no dia da aflição e o dia mal vem. E nós ter crédito para chegar diante de Deus e ser atendido. Porque se nós não tivermos obediência, Ele não vai atender. Se Ele nos corrigir e nós não obedecer, Ele não vai nos atender. Porque Ele não vai contrariar a natureza dele de santo para beneficiar um desobediente. Então nós temos que aprender isso. Mas nós temos que ter entusiasmo, sede, querer buscar. Deus, eu quero mais, eu quero mais. Querer tirar o erro. Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. É a escolha de cada um, gente. É igual eu falo, eu estou pregando, eu dou o conselho, mas é se quiser. Não precisa atribuir a mim, nem ficar de mal de mim, não, gente. Porque isso é pior para vocês. Quando eu falo, é simplesmente se vocês quiserem. Eu estou pregando aqui para vocês, para quem for assistir, para quem está assistindo, é se quiser. A profundidade de Deus é só você que pode buscar. Glória a Deus. Eu só posso ensinar, mas buscar eu não posso para ninguém. E tem hora que eu vejo as pessoas tão rasos e achando que está no profundo. E está morrendo afogado no raso. Porque não tem obediência para entrar no profundo. Que dói dentro de mim. Porque as almas estão perecendo. Que as pessoas estão preocupando com aquilo que perece. As pessoas não estão amando como deveria. Porque o amor, acima de tudo, vem de Deus. E quem não ama não conhece Deus. O conhecer Deus vai dando a gente amor. Aleluia. Você acha que no povo conhecimento de Deus eu amava vocês? Amar de sofrer, de chorar, quando tem alguém doente, quando tem alguém sentindo dor. Amar de sofrer. Porque o amor não é uma palavra, nem um sentimento, o amor é uma atitude. Glória a Deus. E quando a gente vai conhecendo Deus, a gente vai amando as pessoas.
E a gente vai amando as pessoas de uma tal maneira que a gente quer levar todos para o céu. Mas se não tiver a decisão, o entusiasmo e o querer, a profundidade de Deus, não vai chegar lá. E a gente está vendo essa humanidade distraída, pensando em coisa bonita. Sim, eu também penso. Eu também penso, eu também quero. Mas acima de tudo, o mais importante é a presença de Deus. É o conhecimento de Deus. O foco divino é permanecer na presença dele. Nós temos que ter um foco, uma meta, uma direção. E a direção, o caminho é Jesus Cristo. E a nossa meta é alcançar o céu. Mas nós temos que estar no caminho. Mas não é só estar no caminho por estar, é estar no caminho com entusiasmo, querendo, tendo fome e sede de justiça, querendo comprar esse ouro, essa veste branca, esse colírio, que não tem dinheiro no mundo que pague. Esse amor que nos envolve, esse amor que nos impulsiona, é esse amor de Jesus por nós que nos corrige. É isso que precisamos nesses últimos dias. E nós temos negligenciado esse amor de Deus, porque nós não queremos obedecer. Ele está oferecendo um amor e nós não queremos. Ele está te dando o amor dele. Ele já te resgatou das trevas da morte. Ele já te tirou da lama sal que você vivia, do sofrimento, da dor, das trevas da morte. Quantos aqui já foi liberto do espírito da morte? Que eu já orei, mas estão negligenciando, estão achando que já sabe muito, que já está tudo pronto. Não estamos, nós não estamos. Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. E nós não estamos percebendo porque nós estamos distraídos com as coisas do mundo. Nós estamos distraídos porque temos que fazer tudo. Mas não podemos tirar o foco, que é a presença de Deus. O foco de estar na presença de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Que nós tivermos o vazio dentro de nós preenchido, nós não vamos ter medo, nós não vamos parar, nós não vamos ter dúvida, porque a presença dele dissipa toda dúvida, toda treva e todo mal, porque ele é luz. E esse amor, nós precisamos ser cheios e transbordar desse amor, para contagiar o mundo e não deixar o mundo nos contagiar. Porque quando uma vazia está cheia de uma coisa gostosa, ninguém põe nada que não presta lá. Então quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, ninguém pode enfiar nada na nossa vida. Quando o diabo está lançando seta, nós temos que encher do Espírito Santo. Agora quando aquela vazia está vazia, ela pode estar limpa, todo mundo joga as coisas lá dentro. E se ela estiver suja, muito mais. Vamos vestir, vamos comprar essa veste branca. Vamos comprar esse ouro puro, para nós enriquecer da presença do Senhor. Aleluia! E colírio, para que nós possamos romper pela fé. Glória a Deus! Então que hoje seja um marco de divisória entre as nossas vidas. Para que nós possamos seguir e querer conhecer Deus, ter fome e sede, querer conhecer Deus, para que sobre nós derrame água. Nós temos que estar sedento pela presença de Deus. Aleluia. E Ele derramará sobre nós água viva para a tua glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós queremos, nos ensina cada dia a amar,
Nos ensina a comprar esse ouro, essas vestes, esse colírio. Nos ensina a cobrar tudo que o Senhor ensinou aqui na palavra. Deixa que nós sejamos sedentos da tua presença, sedentos do Espírito Santo, e que haja paz, e que haja saúde espiritual, física, emocional, que nós possamos te buscar na profundidade que tu és, Pai. Revela a nós a tua boa, agradável e perfeita vontade, para que nós venhamos ser transformados e transbordando no teu amor, contagiar esse mundo, para que o mundo veja quão grande é o Senhor, para que nós possamos revelar a tua glória, para que nós possamos vencer pela fé, que nós possamos amar como jamais amamos, para que o mundo veja que tu és amor. O Senhor nos amou primeiro, dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Pai, nos dá gratidão, nos dá força para vencer o mal, as trevas e tudo aquilo que nos separa de ti. Nos envolva no teu amor e derrama sobre nós rios de água viva do teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Então todo mundo vai sentar agora. Eu não vou dar bênção agora. Você parou o vídeo? O que eu vou fazer aqui?